Fala pessoal, aqui Giovanni Manelli, mais um vídeo do canal. Vamos falar de gestão, de negócio, de grana, de empresa. Vamos falar de algo útil para nossas pequenas e médias empresas. Hoje quero te falar de uma coisa muito importante que eu infelizmente aprendi bem depois, né, ter começado a empreender. E vamos falar de gente, treinamento e de gente, de pessoas, de funcionários, de colaboradores. Uma coisa que chama muito a atenção, e eu era assim, todos os empresários querem pessoas boas, né? Querem funcionários ótimos, reclamam sempre de mão de obra, falta mão de obra, que em parte é verdade, mas também tem uma mudança histórica, social, nível mundial. Então estão acontecendo muitas coisas no mercado. Deixa eu ligar a luz. E hoje quero ver alguns pontos que eu marquei aqui. Não tem o roteiro, é só algumas ideias que eu quero compartilhar com você. Mas o conceito é aquilo de começar pela dor que todos os empresários passam, né? Não existem pessoas boas, não tem funcionários bons. Eu quero ver como conseguimos resolver esse ponto juntos, abrir uma discussão dentro da tua cabeça, te passar uns insights para começar a mudar aquela engrenagem, né? Aqui eu anotei 10 pontos, né? 10 frases, só para me lembrar o assunto. Primeiro, a gente começa pela questão de se é correto escalar as pessoas de dentro para cima, né? Do baixo, dentro da empresa, de baixo para cima, ou se a gente deveria buscar as pessoas de fora, né? Mas eu vou deixar essa pergunta em aberto e depois talvez abrimos esse loop aqui e talvez a gente vai fechar depois, ou talvez nem vamos fechar, vamos deixá-lo aberto para outros vídeos, né? Mas vamos no primeiro ponto que eu quero com você. A questão é, funcionários bons não nasce pronto, ele é criado. Quando você realmente começa a pensar dessa forma aqui, você sabe, você não, você baixa as expectativas de achar essa pessoa já pronta no mercado. Então, se você acredita que o funcionário bom não nasce pronto, mas é treinado, o que acontece é que o teu jeito de contratar, o teu jeito de fazer a triagem de currículo, o teu jeito de entrevistar diretamente você ou teu RH vai mudar tudo. O que quer dizer? Sabendo que você pode treinar habilidades, e você tem que acreditar, e de alguma forma você tem que criar um sistema interno que faça isso sem a tua presença. Se você começa a acreditar isso, você tem que, então, de consequência, estabelecer como você vai fazer isso dentro da tua empresa. Então, a importância de contratar habilidades vai em um segundo plano. Em primeiro plano entra mais a questão do caráter e da personalidade da pessoa. Então, se você sabe que pode treinar as habilidades, você vai cuidar mais de contratar uma pessoa boa em termos comportamental e com, digamos assim, mais fit cultural, como hoje se fala nas empresas modernas, né? Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, empresário que reclama do time, mas não treina, é parte do problema. Isso é uma coisa que vai doer admitir, mas eu sofri muito com isso aqui. Eu era um reclamão dessa, não digo de nível pesado, mas eu era um cara que, poxa, vou morder a língua mesmo, porque às vezes ainda acontece como reflexo, né? Acontece algo de ruim, pô, pra mim já, às vezes penso, pô, o cara fez uma merda. Mas hoje eu mudei um pouquinho. Hoje quando acontece algo de errado, vou fazer um exemplo prático. Não consigo te mostrar porque o iPhone tá gravando aqui, mas o meu funcionário, o meu vendedor hoje esqueceu de subir, na verdade alguns dias atrás, esqueceu de subir um pedido de um cliente, subir no sistema, né? E
antigamente eu teria feito um escândalo. Hoje fiquei nervoso 5 minutinhos, chamei ele e falei, cara, tu esqueceu esse pedido. Ele falou, sim, chefe, eu esqueci. Falei, tá, vamos montar uma rotina, é um processo de forma diferente, porque isso não acontece. Eu sei que você está cheio de coisas para fazer, realmente está cheio de coisas para fazer. Vamos ver, vamos pensar num sistema para isso não acontecer. Um sistema que te permite de reconhecer o erro antes que aconteça. Beleza? Então hoje eu mudei um pouquinho a minha mentalidade, mas já aconteceu no passado de perder muito a paciência e ficar muito nervoso com essas coisas. Então assim, empresário que reclama do time, mas não treina, é parte do problema. Qual é a sugestão prática? Todas as vezes que você se pega reclamando de um funcionário para ter feito um erro, alguma coisa, sabe que o problema é ou você não ensinou bem para essa pessoa, ou tem alguns problemas de processo. Giovanni, quer dizer que todos os funcionários são bons? Não, não quer dizer isso, mas quer dizer que é bom, é eficaz para você pensar dessa maneira. Claro que se a pessoa continua depois ajustar os processos, ajustar todas as coisinhas, né, você desliga a pessoa. Mas primeiro é útil pensar que a empresa não colocou todos os processos na ordem certa para fazer acontecer aquele resultado aí, beleza? Essa é uma dica baseada na experiência. Treinamento, terceiro ponto, treinamento não é um curso, é redução de retrabalho. Isso aqui é fácil de entender, gente. Não sei vocês, mas eu tendo uma indústria com uma média de, sei lá, 27, 30, 33 pessoas, depende do período, do quarter, do ano. Mas assim, nós sofremos muito sofremos, agora menos, sofremos muito com a questão do retrabalho. Então sabemos que quando uma coisa não é feita de forma certa, eficiente, a tendência a necessidade de refazer um trabalho, porque um filtro chega, o nosso produto que é um filtro, chega no cliente com uma medida errada, ou com atrasado, ou assim, várias coisas, chega, sei lá, o pedido estava desmembrado, chegou antes uma parte, e sabemos que é um erro interno de processo. Então, assim, mais uma vez, treinamento contínuo, estabelecer os processos ideais, né? E bater, até cara que não entre da, da cabeça do funcionário e que, pô, tô com uma dor no ombro, e que não seja tipo, como falam os americanos, second nature, né? Uma segunda natureza, que entre na cabeça do cara e que aconteça de forma automática. Só que esse processo tem que estar escrito em um lugar. E o cara tem que ser treinado, principalmente no começo da carreira dele dentro da empresa. Vamos para o próximo. Cada erro que se repete mostra um processo mais ensinado. Esse aqui é um pouquinho aquilo que eu estava te explicando na parte do retrabalho, né? Cara, é muito útil para você pensar que todas as vezes que acontece um erro é uma questão de um processo que não é bem treinado. Não é bem treinado. Então, não pegue isso assim. Eu sei como você pensa. Você pensa que aquele cara lá é um idiota retardado. Só que assim, lembre-se de duas coisas. Se o cara é um idiota retardado, é você que contratou. Então tem alguém que é um pouquinho mais idiota do cara contratado. Entendeu? Segundo, cara, se você não para de pensar isso aqui, você só vai contratar se os caras dão certo de primeira. Mas, cara, na tua vida de empresário, você não vai precisar de contratar 100, 200, 300 pessoas, talvez. Então, você não pode confiar no teu sistema de intuito para adivinhar como vai ser um cara dentro da empresa.
Você tem que ter um sistema de comunicação, além da contratação, um sistema de comunicação que passa os feedbacks se as coisas estão indo mal ou bem, um sistema de treinamento, um sistema de, pô, cara, preciso ensinar como eu quero que seja feito um trabalho para esse cara aqui. Como eu vou explicar, onde eu vou deixar escrito qual é o processo para fazer acontecer? E todas as vezes que o cara não consegue não apontar o dedo pro cara e dizer não, você é assim, assim, assado, você não fez isso. Cara, o que aconteceu? Vamos lá. Com a cabeça de coaching, para ensinar ao cara. O que aconteceu? Deixa eu ver o processo. Tá escrito no processo? Tá escrito no processo? Eu te garanto que quando você vai ter esse mindset, as pessoas começam a te respeitar muito na empresa. Hoje é muito difícil que eu torne uma conversa com um funcionário e o cara fala algo tipo, que não é verdade. Porque, cara, sabemos qual é o processo, a gente definiu o processo junto. Então eu sei se está seguindo ou não. E o cara, quando era, te fala, mas não tem nada de mão. Não tem nada de mão. O cara era um processo, teu funcionário é a tua empresa. Então, assim, o que vai mandar embora um cara porque fez uma vez um erro? Não, precisa de um período de adaptação, de treinamento e de experiência. Claro que se o cara é, como se fala no Brasil, um cabeça de bagre, que não entra nada, você repete as coisas, pô, deve ter um tempo limite para entender se essa pessoa tem a capacidade, as habilidades e o entendimento, o discernimento das informações que são passadas para ele, beleza? Então, desfruta os primeiros 90 dias de teste de uma pessoa antes de contratar e bota pressão nos primeiros 45 mais 45 dias, beleza? Vamos pro próximo. Cara, treinar o time é criar previsibilidade e cultura de dor, não é verdade? Quando você treina o time, você aos poucos vai passando a tua cabeça para eles. É de forma surpreendente. Eles começam a pensar como você. Porque eles te perguntam, cara, mas como você enxerga essa coisa? E eles aos poucos vai acontecendo essa mágica aqui. Então confia em mim. Você que está com problema em delegar, começa a fazer pequenos treinamentos de 15 minutos por dia. Vai mudar o teu jogo, vai mudar a tua escala, beleza? Não tenha medo. 100 pessoas você não vai crescer, não vai crescer. Goste ou não goste de ouvir, 100 pessoas não vai crescer. Tirando raríssimas situações e empresas, o número de funcionários é diretamente proporcional ao faturamento e à grandeza da empresa. É verdade, com a tecnologia isso está reduzindo, ou seja, sempre mais tem empresas que, deixa eu ver se está ligado o microfone, tem empresas que crescem com poucos funcionários. Por exemplo, aquele site de conteúdo adulto, OnlyFans, é uma das empresas com um RP, que é o Revenue per Employee, mais alto do mundo, ou seja, tem poucos funcionários e um faturamento muito alto. Mas se vocês verem, os grandes grupos, Apple, Microsoft, Amazon, são todas empresas com um monte de pessoas. Claro que a gente tem que ter menos custo possível. Então a tendência será que robô irão fazer trabalho dos seres humanos nos próximos 10, 20 anos. Mas você sempre terá pessoas para fazer as coisas. Não tem como, não tem como. Então você tem que encarar esse desafio na tua vida de empresário. Vamos lá no próximo. Quanto mais o dono ensina, menos ele precisa ser o herói do dia a dia. E isso é óbvio, né? Mais você ensina as pessoas a fazer o trabalho, mais você pode ficar distante da empresa porque os caras fazem o teu trabalho, que é aquilo que hoje acontece comigo. E não é para ostentação, mas eu trabalho de casa há 2 anos. Eu posso ficar na Europa 2 meses que não acontece nada, porque hoje, graças a Deus, depois de 12 anos, eu tenho uma equipe que pode ficar na minha empresa. Claro que eles precisam de atenção, eles precisam que eu esteja aí e no Macau, falar todos os dias, fazer reuniões e tudo, mas isso é normal.
mas eu não preciso estar no operativo 100%, no operacional, desculpa. Então, assim, as pessoas, quando bem treinadas, bem remuneradas, você cuida delas, elas vão cuidar da tua empresa. E a melhor forma de passar o teu mindset, a tua visão, é através do treinamento diário. Falta de tempo para treinar é desculpa de que vai continuar preso na operação. É justo. E tem que apanhar mesmo. E tem que apanhar mesmo. Porque eu acho que tem que ser uma. Tem que ser uma. Saber lidar com o time, treinar o time, tem que ser justamente uma vantagem competitiva. Então eu quero, já que eu aprendi a fazer isso aqui, eu quero ganhar dos meus concorrentes que não sabem fazer isso. Então, mais você fala que é difícil, que não dá para fazer, é justo que você mora como concorrente, porque você não está se adaptando à nova realidade das coisas. Então é justo que quem sabe lidar com pessoas seja uma vantagem competitiva interna à empresa. E não é um caso que existem várias pesquisas, tem um livro, né, de Harvard, que demonstra que as pessoas felizes dentro da empresa produzem mais. Empresas com gente rica, com gente feliz, são empresas mais ricas. Então isso é muito importante, você tem que saber essas coisas. Treinamento diário simples vale mais do que curso caro esporádico. A continuidade, a consistência das informações, aquele pequeno treinamento de superação de objeção diário permite que os vendedores repassem esse script de forma mais assim, mais diariamente, se cria o hábito mesmo, então fica mais fácil para ele relembrar das informações, porque diariamente essas informações entram na cabeça deles. Claro, um dia tu pode fazer um treinamento de produto, um dia você pode fazer um treinamento de objeções, um dia de como responder no WhatsApp, um dia de gestão de tempo, um dia de gestão de prioridade, como responder ao cliente que acha que o nosso produto é a mesma qualidade do que o concorrente. Isso aqui é uma resposta que você tem que passar para ele aprender. Então, a responsabilidade do conteúdo do treinamento é teu, baseado na necessidade dos teus funcionários. Às vezes eu falo de venda com mais frequência porque venda e produção são os dois departamentos que eu mais sigo dentro da minha fábrica, beleza? Eu sou responsável pelas vendas e pela produção. Eu tenho um sócio que depois cuida do financeiro, da logística, e juntos a gente cuida do RH, da gestão de pessoas, beleza? Então, muitas vezes eu faço um exemplo no comercial, na produção, mas na real, tudo aquilo que estou falando se aplica a praticamente todos os departamentos. Vamos no último aqui. A empresa que ensina bem escala rápido, a que não ensina quebra devagar. É verdade. Mas tu consegue transformar o conhecimento, as habilidades das pessoas dentro da empresa. E te falo também, eu faço parte ainda desse grupo de pessoas, porque ainda eu não tenho a chave digamos, dessa transformação por inteiro. Existem pessoas que nem tentam de mudar ou de aprender novas habilidades. Então, eu sei que por muitos de vocês é um desafio, mas vou te explicar também qual é o desafio para concluir esse vídeo aqui. O desafio, sabe, para muitos é que muitos de vocês não estão acostumados a estudar, a evoluir. Essa é uma triste realidade que eu tenho que trazer aqui. Muitos donos de empresas nunca abriram um livro, nunca compraram um curso e nunca aceitaram também de ter um mentor, um consultor que ajudasse eles a dar aquele passo de desenvolver a empresa. Lembra-se que a empresa é tipo uma projeção, como se diz? É um holograma, ou seja, é a tua representação
em base financeira, beleza? E então, deixa eu só fechar a janela aqui. A realidade é que a empresa é o teu reflexo. Então, assim, cara, se você não estuda, fica difícil cobrar 5, 10, 20 pessoas para estudar. Se você nunca fez um curso, se você nunca desenvolveu novas habilidades, fica muito difícil, cara, para você desenvolver essas habilidades também. Porque, cara, se tem uma coisa que eu fiz na vida é estudar. É verdade que eu demorei muito para cobrar as pessoas. Eu era aquele chefe que ficava calado, né, engolindo, engolindo, absorvendo, e depois explodia. Eu não conseguia falar as coisas para as pessoas. Olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui acho que você errou, isso aqui. E eu não conseguia, então eu ficava acumulando, acumulando as coisas e depois explodia e mandava embora as pessoas. Ou a pessoa pedia conta porque não me aguentava mais, porque eu ficava insuportável. Eu tenho esse tipo eu tinha esse tipo de personalidade. Hoje não sou mais assim. Hoje, cara, acordo, preciso falar uma coisa para uma pessoa, eu vou lá e resolvo agora. É por isso que não fico acumulando mais esse estresse que, cara, tava infernizando a minha vida. Então hoje é mais fácil. E graças aos treinamentos diários, reuniões diárias e tudo, eu é, consigo passar isso aqui com mais facilidade. Ainda fica às vezes aquele clima chato de precisar cobrar uma pessoa, mas agora tá mais tranquilo, não chego a perder a paciência, sento com essa pessoa, explico a minha direção, tento de ver se a direção dela é alinhada com a nossa, da empresa, e vou resolvendo, beleza? O vídeo de hoje era para te falar da importância do treinamento, as motivações principais, né? Isso aqui para eu quero te dar aquele clique na cabeça para você mudar a tua visão. Talvez no próximo futuro, se você gostou desse tema aqui e vai escrever aqui embaixo para mim, se você quer saber mais, se você quer que eu fale mais disso, a gente vai fazer um conteúdo mais específico, talvez como fazer esse treinamento aqui, como avaliar um funcionário, ver quais habilidades faltam, quais são os pontos de força de cada funcionário e como dividir em uma semana o treinamento, como eu faço na minha fábrica. Beleza? Qualquer coisa, deixa aqui um comentário, me diga se você gostou do vídeo. Eu sei que o likezinho é muito importante para divulgar o vídeo, mas eu gostaria mesmo um comentário, porque o comentário eu sei se você gosta, se você discorda, se é um assunto quente, se é um assunto que o meu público tá cagando. Escreva alguma coisa aí. O importante é entender se estão indo na direção certa. Obrigado, abraço.